Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui que é literalmente atendendo a pedidos. Eu recebi muitos pedidos aqui nos comentários. Eu quero agradecer a você que fez esse pedido de fazer vídeo, né, ensinando como é que passa em mesa proprietária. E eu falei, cara, ainda não dá para eu fazer esse vídeo porque eu ainda não tinha passado, não tinha pego a experiência de um processo de uma mesa proprietária. Então, o que foi que eu fiz? Eu me inscrevi na mesa da FiMate, fui aprovado em 13 dias, para justamente ter essa experiência e poder criar o conteúdo de como você pode ser aprovado em mesa e criar essa estratégia com você aqui. Eu utilizei uma estratégia muito simples que você pode replicar aí para você e você vai ver como ela é poderosa e como ela tem um poder muito grande em fazer com que você seja aprovado ali. Vamos embora pro vídeo? Vou compartilhar minha tela aqui? Não, vamos fazer diferente. Vamos explicar aqui como é que funciona a mesa proprietária e aí como é que a gente pode definir a partir de agora. Cara, a primeira coisa que você tem que se atentar é sobre a meta de perda diária. Então, essa meta você tem que respeitar ela fielmente, é a principal meta que você tem que olhar. Se você está pegando ali, e eu sugiro sempre estar pegando uma mesa com duas etapas, tá? Ah, Hugo, por que mesa com duas etapas? Porque é melhor, você consegue provar com que você realmente é consistente. Então é a mesa com duas etapas, com três etapas ali, é as melhores do que a mesa com uma etapa. Porque geralmente, eu estou falando assim, de geralmente mesmo, a mesa com uma etapa, geralmente o drawdown dela não é estático. E você tem que pegar mesas com o drawdown estático e aí você fica mais tranquilo para estar negociando. Porque, exemplo, vamos imaginar que você pega uma mesa que não tem esse DD estático. O que está acontecendo? Se você tem uma conta de 5.000 e o seu rebaixamento diário é 5%, então você tem de perda ali US$ 250. Então, ou seja, para você ser eliminado nessa conta, você tem que chegar a 4.750. Só que como você vai negociando e você vai aumentando esse capital inicial aqui, o que vai acontecer? O seu DD ele vai de acordo com o capital que você tem atual. Então, naturalmente, para eu ser rebaixado, eu teria que chegar a 4.750 numa mesa com DD estático, ok? Mas numa mesa que não tem DD estático, o que você vai ter que fazer? Esse valor aqui, se ele subir para 5.400, por exemplo, ele continua os 5%, só que em cima do valor atual que você tem agora. Ou seja, você teria que chegar numa conta de 5.130 para ser rebaixado, não 4.750. Então são situações que você tem que ficar atento na hora de escolher uma mesa, porque isso daqui acaba prejudicando as pessoas, prejudicando ali muito o trader que está começando na mesa proprietária. Então é uma das coisas que eu levo em consideração a partir de agora. Não tinha esse conhecimento, só consegui ter esse conhecimento a partir do momento em que eu entrei e comecei a pesquisar mais sobre as mesas. Então essa é a primeira coisa que você tem que prestar atenção. Ah, mas a minha perda total, ela não é de 6%? É, mas para chegar no 6%, primeiro você vai chegar no 5% diário lá. Então, a nossa meta de mesa proprietária é o seguinte: o que você tem que botar em prática agora? A meta de prazo. Ou seja, você não vai botar uma meta de prazo ali de ser aprovado em 5 dias, em 10 dias, em 12 dias. Não, você vai botar uma meta de ser aprovado em até 30 dias, cara. Por que você vai botar essa meta de ser aprovado em até 30 dias? Isso se você estiver fazendo de uma etapa. Se estiver fazendo de duas etapas, essa meta ela vai subir para 45 dias no mínimo ou 60 dias. Porque te dá mais tranquilidade, você não tem aquela pressão absurda para poder, eu preciso ser aprovado logo, porque quero negociar logo na conta real. Não, você tem que fazer as coisas com calma. E mesa proprietária é um negócio que você tem que trabalhar com muita, mas muita calma mesmo. Então, se for de uma etapa, você bota 30 dias. Se for de duas etapas, de 45 a 60 dias de aprovação. Naturalmente, com a técnica da teoria dos ciclos, você vai ser aprovado em menos tempo, mas isso vai te dar um espaço para você ficar tranquilo na hora de negociar. Se você bota uma meta de ser aprovado, vamos supor, em 10 dias, você tem que bater ali todo dia 1%. Então vamos imaginar que você tomou stop nesse dia ruim. Pô, tomei stop aqui, tomei stop na primeira de 1%, virei a mão, tomei stop de 1% também. Então já perdi 2%. Então a minha meta de 10 dias aqui, ela só vai ser cumprida se eu continuar negociando feito maluco aqui, buscando entradas a todo momento. E aí começa
a ter o quê? Pressão. E pressão em trade, meu parceiro, não dá certo. Pressão em trade você não vai conseguir sustentar, você vai quebrar e aí você vai ser desclassificado. Tá? Então, recapitulando, meta para uma fase de 30 dias, de duas fases de 45 a 60 dias é o ideal para você estar fazendo isso. Show? Então, agora a gente vai entrar no cenário das operações. Como é que você vai se comportar em relação às suas negociações? Para ser aprovado com mais tranquilidade, você vai fazer a primeira entrada do dia, faz a primeira entrada do dia durante todos os dias até ser aprovado, ou seja, durante ali até ser aprovado. Você vai pegar somente a primeira entrada até você ser aprovado com risco de 1% na primeira entrada. Se der stop loss, você vira a mão com 1,5%. Então, esse é o cenário que você vai buscar. Uma entrada por dia, 1% de exposição. Se der stop, 1,5%. O que você pode fazer? Um pouco mais agressivo, 1% na primeira e 1% na virada de mão. Você pode estar fazendo isso também. Por quê? Porque se der stop nesses dois aqui, você bate 3% de perda. Continua no jogo, porque a perda diária é 5% e a perda total é 6%. Então, no outro dia, você volta com 1% e 1% se der stop. Tá? E aí você vai simplesmente trabalhando dessa maneira aqui. Você vai trabalhando dessa maneira aqui para ser aprovado. Então, nesse cenário aqui, ou seja, uma entrada por dia com 1%, vamos imaginar que você bate 1%. Você naturalmente é aprovado ali em 10, 12, 13 dias, como eu fui. Tá? Então, é um cenário que você tem mais tranquilidade para poder estar negociando no mercado. Então, você trabalhando dessa maneira, fica muito mais fácil, fica com muito menos pressão, tá? Então, essa é a forma que você vai trabalhar. Existem variáveis agora se você quer continuar operando ali, principalmente se você quer pegar as 3 primeiras entradas do dia, ou se você quer negociar ali no gráfico M1. O que você pode fazer? Quando você fizer a primeira negociação do dia e ela deu take, eu posso pegar a segunda, mas colocando o valor que eu lucrei na primeira entrada. Vamos imaginar que eu fiz 1% aqui. Eu vou colocar na próxima entrada, na segunda entrada, esses mesmos 1%. Porque se eu ganhar, eu vou ter 2%. Ah, eu quero pegar a terceira entrada do dia. Coloca os 2% aqui ou 1% que você lucrou aqui nas ordens anteriores. Então, sempre trabalhando com os lucros das ordens anteriores nesse tipo de cenário. Se eu quero negociar no gráfico de 1 minuto, o que eu posso fazer? 0,5% de exposição, 0,25 também do capital lá. O M1 é só para você brincar, cara. O gráfico de 1 minuto é um gráfico para você fazer negociações ali só realmente para brincar. Quanto menor o tempo gráfico, menos lucrativo é, porque você vai ter que se expor mais. Aqui no gráfico M1 você vai fazer muita entrada. Muita entrada. Então você tem que ser um pouco mais conservador se tratando de mesa, porque as coisas não vão acontecer magicamente. Essa é uma das formas que você pode estar trabalhando também uma variável. Show de bola? Então foi assim que eu fui aprovado numa mesa da FiMate. Foi aprovado em 13 dias, pegando somente uma entrada por dia, com 1% de risco. Se desse stop, eu virava a mão 1,5%. Fiz assim e deu muito bom, deu muito tranquilo. E agora eu vou compartilhar um pouco da planilha aqui que eu utilizei, ó. Então, essa daqui foi a planilha que eu utilizei para poder ser aprovado na mesa proprietária. A gente fez uma conta de 25 mil lá, a gente fez 11,6%, tá? E a gente conseguiu ser aprovado aqui num tempo máximo de até 13 dias. Então, aqui eu tenho todas as informações que eu preciso. A minha perda máxima diária com base no drawdown que não é estático, tá? Então ele vai sempre variando. E a minha perda máxima também aqui com base no DD que não é estático. Show de bola? Então aqui eu tenho meu gerenciamento de risco. Aqui é se eu quisesse brincar no gráfico de 1 minuto. Aqui seriam as entradas do dia, né? 1% e 1,5% de virada de mão. E aqui queria, se eu quisesse ser um pouco mais agressivo ali, pegando as minhas negociações 2, 2,5%, 3% também, mas claro, correndo o risco de ser rebaixado. Tá? Então aqui aí a gente tem, e aqui a gente tem o desempenho da rentabilização, a evolução de capital, isso aqui tudo em gráfico, e aqui o quadro de pagamento do mercado. Tá? Então, essa é uma planilha que não está disponível para todo mundo, está disponível somente para o pessoal que entrar no Shaolab. Então você vai pagar R$ 147 por mês, vai operar comigo e vai ter acesso a essa planilha aqui. Vou deixar o link aqui nos comentários fixados se você quiser participar, se você quiser saber mais, beleza? Então espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que você tenha entendido e coloque em prática. Cara, dica extra.
Usa o chat GPT para te ajudar. Vai lá no chat GPT e coloca isso daqui, ó. Vamos pegar aqui rapidão. Aqui, ó. Vem aqui no chat GPT e bota. Estou participando de um processo de mesa proprietária de Day Trade Forex. No que você pode me ajudar sem ser nos pontos de entradas? Por quê? Porque os pontos de entrada é você que vai definir. Aquela primeira entrada do dia ali da Fimente não tem erro. Aí ele vai te explicar a situação e tudo mais, tudo mais, tudo mais. Vai entrar numa situação que é interessante aqui, ó. Ele vai te perguntar isso aqui embaixo. Qual a mesa você está fazendo? FTMO, enfim, tem outras mesas aqui. Qual o tamanho da conta da regra? Aí você vai lá, ó, estou fazendo FTMO, 5.000 de conta, 5% de meta de perda diária, 6% de perda total e a meta de lucro, 10% na primeira etapa, 5% na segunda etapa e vou iniciar a etapa 1 e são duas fases. E aí ele vai te explicar o que as suas regrinhas, tudo mais, e você pode até fazer o cálculo da gestão com ele, falar, cara, estou aqui com uma ordem pintando de 2.500 pontos de stop, quanto de lote eu posso entrar nessa minha negociação para que eu não ultrapasse a minha perda diária e nem chegue muito perto. Aí ele vai te explicar os erros aqui, ele te dá risco por trade de meio até 75%. Eu acho muito conservador, você pode realmente ser de 1 a 1,5% nessa primeira entrada somente no dia e fica um pouco mais tranquilo. De resto, a única coisa que eu discordo é isso aqui, mas de resto tá muito tranquilo para você também operar. E aí ele te bota aqui um limite operacional de regra de 2% ao dia. Se você tomar um stop de 2%, você para. Então, mas isso também é muito interessante. Tá? E aí te explica que se você fizer 0,5%, você passa em 20 dias. Se você fizer 1%, você passa em 10 dias e não precisa de dias grandes. É como eu falei, meta de 30 dias para ser aprovado é a melhor parte que tem. Show de bola? E aí te dá uma estratégia de aprovação, que é sobreviver, crescer e evitar drawdown grande, beleza? E aí as regras básicas, parar após 2 lotes seguidos, parar após atingir a meta diária, não operar após o lucro alto, que isso aqui também acaba prejudicando muito. Show? Então tem todas as informações aqui no chat GPT, ele também pode te ajudar, ele pode te dar muito mais tranquilidade para você estar operando e, claro, alinhando com essa estratégia que eu acabei de passar para vocês. Show de bola? Espero que você tenha curtido esse vídeo, espero que tenha te ajudado e espero ver a sua aprovação na mesa o quanto antes. Conte comigo, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.